ERP nas corporações se vocês não trabalham um dia, ou pelo menos o conceito vocês vão utilizar o que é um ERP, certo? Então vou falar um pouco da história, de como foi que surgiu, de forma mais macro, para vocês entenderem o processo de integração entre as gestões dentro de uma empresa, logística, suprimentos, administrativo financeiro, contabilidade, comercial. Então, a integração desses processos, né? Quem não tem ERP hoje fica um trabalho muito manual, né? Contas a pagar, ele faz o trabalho dele, depois ele tem que integrar com a contabilidade, que gera um relatório, a contabilidade tem que refazer o trabalho para poder se adequar aos padrões contábeis e assim vai os demais processos. Então, o ERP vem para minimizar esse fluxo de informação e dar mais confiabilidade nas informações. Eu vou falar um pouco da história, de como foi que surgiu o ERP, a necessidade, falar um pouco das vantagens e desvantagens, metodologia de implantação, como é que é feita a implantação do ERP hoje dentro de uma corporação. E a importância, né, que é o benefício de se implantar um sistema de gestão. Vou começar pela década de 50. Certo? Na década de 50, a tecnologia daquela época era mainframe. Não sei se vocês conhecem o que é mainframe. Mainframe são computadores de grande porte que ocupavam uma sala mais ou menos nesse tamanho. O custo muito alto disso para você ter um ambiente refrigerado, para manter essa estrutura. Então, nessa época tinha essas tecnologias. E era só grandes corporações que poderiam deter essa tecnologia porque o custo é muito alto, o investimento era alto demais. Na década de 50 começou as necessidades de redução de tempo nos processos, né? Essa dificuldade do fluxo da informação, do comercial conversar com a produção. Então, o fluxo dessas informações naquela época era muito difícil. Você ter o valor exato que você tem que produzir, baseado na demanda do comercial. Então, essa conversa não se tinha de forma rápida. Então, com essas necessidades, começou a se investir em sistemas que pudessem viabilizar isso aí. O primeiro sistema que foi criado na década de 50 foi o controle de estoque, certo? Que era para você manter o seu estoque e poder alimentar o seu processo de produção. Grande dificuldade da produção naquela época, na década de 50, que às vezes você tinha uma demanda muito grande e não tinha matéria-prima. Isso causava problemas de entrega, de prazo que você tinha com o fornecedor, com o cliente que necessitava dessa matéria-prima. Isso causava alguns transtornos. Então, o controle de estoque ele veio para dar suporte ao processo de produção. A automação de custo elevado, né, como eu falo, naquela época, só grandes empresas poderiam ter uma estrutura de informática que pudesse viabilizar. Então, o custo era muito alto. Então, só bancos, secretarias de fazenda, que detinham dessa tecnologia, que era o mainframe e os sistemas que pudessem viabilizar todo esse processo. Esse aí eu trouxe uma foto, foi o primeiro computador comercial, chamado Univax. Como vocês veem o tamanho disso aí, né? Pergunta, se eu trabalhei com ele lá, década de 70, né? Começa a expansão comercial, os modelos de gestão começam a ser mais sofisticados, a tecnologia começa a ser difundida, viabilizando para que outras empresas de pequeno e médio porte pudessem adquirir essa estrutura. De disseminação computacional, né, com a expansão, foi criado o MRP, ou seja, Material Requirement Planning, o planejamento das aquisições de materiais, que é justamente a necessidade de você controlar o seu armazém, o seu estoque de matéria-prima para poder alimentar a produção. Aí é só um exemplo, né, de como era naquela época, né? Para vocês terem noção, você tem essa gestão de quantos, por exemplo, parafusos eu necessito ter no meu estoque para poder alimentar a minha produção, que é X por dia. Então eu tenho que ter essa noção, eu tenho que ter, o MRP ele permitia, você poderia parametrizar com estoques mínimos, e a partir daí você lançar o programa, ele rodava, fazia um processo, você alimentava. Eu preciso de tantos parafusos para poder alimentar minha produção, baseado no histórico que eu tenho, no plano de venda que eu tenho, eu produzo X por mês, então para alimentar essa produção eu preciso dessa quantidade X de parafusos, por exemplo.
Então, o MRP ele veio para justamente fazer essa gestão, não permitir que faltasse matéria-prima e pudesse prejudicar os prazos da produção. Década de 80, né? Na década de 80 foi a criação da internet. Ou seja, os custos, a informática começa a ficar mais popular, os valores mais acessíveis nas empresas de pequeno e médio porte, e foi criada as redes de computadores, né? Começou a grande interligação, a conectividade, né? Esse ano, na década de 80 começa a conectividade. Na verdade, a internet, não sei se vocês conhecem, isso foi criado justamente numa guerra da intercomunicação do exército, poder se comunicar e transferir informações confidenciais. Isso se aproveitou comercialmente, enxergaram uma tendência, um nicho de mercado, e começaram a disseminar a internet que todo mundo já conhece, né? Então, facilidade de uso. Vocês percebem que a cada dia que se passa, o manuseio da tecnologia se torna mais fácil. E isso vem viabilizando cada vez mais para que esses sistemas de gestão ou outras tecnologias possam viabilizar e facilitar a nossa vida no dia a dia. Evolução nas atividades de produção e logística. Nós começamos com o MRP, que era para fazer um controle de gestão de materiais. Ele nasce o MRP2, né, Manufacturing Resource Planning. Além da necessidade de você gerenciar o seu processo de suprimentos, né, sua cadeia de suprimentos para alimentar a produção, surgiu a necessidade de você gerenciar o seu processo produtivo. As pessoas tinham dificuldade de planejar, de saber qual a demanda, baseado no plano de venda ou nos pedidos que estão em carteira. Então, essa dificuldade era muito grande. Então, para isso se criou o MRP2, que ele veio juntar com o processo de gestão de materiais com o processo produtivo. No MRP2 já podemos fazer tanto a nossa gestão de material como de produção. Alguém aqui trabalha em indústria? Então, o que é que acontece? Eu tenho uma carteira de pedidos, que gera uma demanda da minha matéria-prima, meus necessidades, preciso produzir. Se eu tenho ele em estoque, eu vou simplesmente fazer o faturamento e a logística e distribuir e chegar até o cliente. Se eu não tenho, eu preciso produzir. Para produzir, o que é que eu preciso? Preciso de matéria-prima. Se eu tenho matéria-prima, ok. Produção, abre-se, a questão de nomenclatura pode ser OP, ordem de produção, abre-se uma ordem de produção, requisita materiais dentro de um almoxarifado, certo? E começa o processo produtivo. Se eu não tenho, o que é que eu faço? Tenho que fazer uma ordem de compra para adquirir dos seus fornecedores a matéria-prima para que eu possa fazer o meu produto. Então, o MRP ele vem justamente para isso, para fazer todo esse fluxo de forma automática, baseada de cálculos via sistema, e possa viabilizar essa gestão. Com isso, otimizando o prazo, atendimento para os clientes de forma mais ágeis, não prejudicando até o pessoal que trabalha com venda, ele possa enxergar a capacidade de produção. Se você tem como enxergar o que você pode produzir, você sabe que você pode vender, até onde você pode ir. Então, existia uma dificuldade dessa conversa entre comercial, produção e suprimentos almoxarifados, que acabava causando transtornos para o cliente internamente. Então, o sistema ele consegue viabilizar isso aí. Porque você consegue planejar sua cadeia de produção, seus suprimentos e a parte comercial em consequência. Década de 80, só para representar, é a conectividade, representa a internet e conectividade. Além disso, no MRP2, que era você gerenciar seu processo produtivo e suprimentos, surgiu a necessidade de integrar com os demais módulos, né? Financeiro, contabilidade, suprimentos, vendas e recursos humanos. A grande dificuldade nas empresas que não têm um sistema de gestão é justamente esse fluxo de informação e a confiabilidade nas informações que vai de um setor para outro. Empresas que não têm IP, o que acontece? Eu recebo minha matéria-prima, diretamente estou ligado ao contas a pagar, porque eu tenho que pagar aquilo que eu recebi, né? E isso também estou diretamente ligado ao fiscal. Então, são dois setores distintos, são empresas distintas que eu teria que gerar um relatório para passar para ambas e a partir de então
esse relatório, eu ia fazer meu trabalho, ou seja, eu redigitava